Então, pessoal, de novo, né? Vou fazer um vídeo bem rápido, bem sucinto. O que eu tenho visto é o desespero de muitas pessoas, né? Que têm a síndrome do pânico, distúrbios diversos psicológicos, na condição de como está passando, né? Essa pandemia, como está acontecendo. E eu vejo muito desespero, as pessoas entrando nas redes sociais para falarem de sintomas, reclamarem de sensações, de dores. O que eu gostaria de reforçar, na verdade, e fica, como eu já disse em outros vídeos, falo no blog, vai ficando meio repetitivo, mas eu acredito que a gente precisa repetir sim, né? Para que vá fixando nas pessoas condutas e modos de agir, de fazer, de falar, que venham de encontro ao equilíbrio, à cura que a gente sempre busca. O que a gente precisa entender, que todos nós precisamos entender, é que não haverá equilíbrio, não haverá cura se a gente não mudar a nossa postura diante da doença. Precisa que a gente tenha, no mínimo, um pouquinho de coragem, de força, de vontade, de enfrentar as circunstâncias que cercam e que originam essa doença, desses sintomas. Vocês, quem me vê com mais frequência, quem me assiste, quem lê os meus textos no blog, sabem que a minha conduta com relação à doença é aquela postura de enfrentamento, de lidar com as situações de forma a que a gente tome a rédea das nossas vidas, da nossa situação. Porque o que nós vemos com muita frequência, e eu também fui assim, eu fiz isso, é a gente ficar repetindo os sintomas, ficar repetindo nas redes sociais, né? Dores, sintomas, sensações, buscando nas outras pessoas aquilo que a gente sente, né? Como se fosse assim um conforto, um alento para as nossas dores. Eu volto a repetir, né? Pela enésima vez. Isso é uma conduta doentia que nos leva a ter mais sintomas e mais sensações, que nos desequilibram mais ainda. Então, a sugestão aqui, rapidamente, mais uma vez, é pedir para que cada um, na medida do que possa, altere a sua postura, altere seu modo de agir, de pensar, de falar. Porque a nossa conduta, aliás, o nosso equilíbrio, a nossa cura, está diretamente ligado a como nós agimos, a como nós fazemos, como nós pensamos, como nós enfrentamos o que nós sentimos. Se a gente continuar, né, com as atitudes negativistas, para baixo, de falar de doença, de coitadismos, de ficar relatando dores, sintomas, a gente não vai sair de onde está. A gente precisa entender que é um distúrbio psicológico. A gente precisa entender que esse distúrbio psicológico precisa de uma atitude, de um confronto, de uma tomada de posição nossa. Que se a gente não tomar essa posição de enfrentamento, de acreditar na medicina, de saber que está em nós o equilíbrio, isso não vai sair do lugar, não vai sair. Eu conheço pessoas, já falei, vou repetir, que tem 30, 40 anos sentindo.
Por quê? Porque não mudaram a postura, não fizeram o movimento de alterar em si alguma coisa para buscar verdadeiramente a cura e o equilíbrio. Como eu acredito que muito, não é tudo, mas muito do que sentimos está correlacionado às dependências emocionais, eu acredito que isso seja uma fuga da realidade, para a gente não se auto-enfrentar, para a gente não se não reconhecer as nossas deficiências, principalmente as dependências das pessoas e das coisas, né? Muitas das vezes a gente quer com essa atitude que alguém da família ou alguém próximo nos observe, tenha piedade de nós, tenha dó. Por isso que muitas vezes a gente entra naquela coisa de autopiedade, de coitadismo, de relacionar sentimentos, sintomas, para que as pessoas se condoam e nos observem. Isso, muitas das vezes, a gente nem percebe, mas é o que acontece. Quando, na verdade, o que a vida vem nos cobrar com isso é uma tomada de atitude, que a gente aprenda a viver por nós mesmos, que a gente aprenda a reagir às situações difíceis, para que a gente saia, né, das amarras, das coisas que nos prendem às pessoas, para a gente deixar um pouco das dependências que nos tolhem, que nos embaraçam. Então, isso é a vida cobrando de nós um posicionamento, uma reação. E quanto, na verdade, muitos, a maioria, fica repetindo sintomas, repetindo dores, como se isso fosse resolver. Tanto é verdade que a coisa é psicológica, que eu percebo que as pessoas entram nas redes sociais, reclamam, mas não tomam atitude efetiva para mudar. Porque, na verdade, como é a coisa psicológica? Porque se fosse uma doença no corpo, qual seria a reação? Ir ao médico, fazer o exame. Mas aí vai ao médico, faz os exames, não dá nada, e continuam repetindo as mesmas dores, os mesmos sintomas. Eu reforço aqui, não estou fazendo nenhuma crítica, porque eu sei como é e eu já passei por isso. O que eu estou tentando aqui é alertar e reavivar e reafirmar o que eu já falei várias vezes nos vídeos e no blog, que a coisa está em nós, a mudança está em nós. Porque enquanto nós não tomarmos conta disso, aceitarmos isso e reagirmos contra isso, nós vamos permanecer nesse estágio de dependências, de pessoas, de coisas. E chega a um ponto que a gente envereda, eu já falei num dos vídeos anteriores, com a forma de fuga também, pelos excessos no álcool, né? Pelos excessos no cigarro, pelos excessos na comida, pelos excessos na parte sexual. Então, é tudo, uma coisa vai puxando a outra. É uma forma de fugirmos da realidade, de não enfrentarmos, como deve ser enfrentado, as situações que nos levam a isso. Então, eu gostaria, nesse momento, nesse vídeo curtinho que eu estou fazendo aqui, de relembrar isso às pessoas. Observe as suas atitudes, use o racional. Sejam racionais, assim, por alguns instantes. Se as atitudes, se as formas de falar, de agir, estão condizentes com a pessoa equilibrada. Porque olha se há equilíbrio na pessoa que acorda de manhã já relatando, entrando nas redes sociais e falando dos sintomas. E declinando situações. E quando se fala, não, mas se você está assim, vai ao médico, a pessoa acha ruim. O doente de verdade, aquele que tem lá no âmago da sua alma a certeza que está doente, ele procura o recurso. Agora, aquele que... Geralmente, nós que temos esses distúrbios psicológicos, o que a gente faz? A gente entra nas redes sociais, fala com os outros,
como uma forma de autoafirmação, de encontrar alguém que, como nós, sentimos, sem reagirmos. Aquilo é como se fosse uma confirmação do que a gente sente. Não, então se eu estou sentindo, o outro está sentindo, então eu tenho. Né? Não é porque o outro tem que eu vou ter também, não é porque o outro não reage que eu não vou reagir. Então, é isso que eu quero deixar claro. E vou explicitar aqui uma coisa que eu já falei inúmeras vezes e que tenho como verdade para mim, que sem mudança nessas atitudes, principalmente, isso não muda, gente, não muda. Não adianta ficar relatando coisas na internet, não adianta ficar buscando doenças para os sintomas na internet. Essas atitudes é o contrário, muito pior. Altera mais para o negativo. O que o psicológico, nós estamos cobrando de nós mesmos, sem perceber, é que nós precisamos tomar alguma atitude, fazer algo proativo, reagir de alguma forma, para que mude alguma coisa. Sem mudança, não há alteração no estado de saúde. Né? Mesmo a própria vida está nos mostrando isso. Porque se ficar nas mesmas coisas, relatando as mesmas coisas, fazendo as mesmas atitudes, curassem, todos nós estaremos curados, porque é isso que a gente faz no decorrer de nossa vida toda. Então, assim, eu sempre sugiro o seguinte: acredite na medicina, nos diagnósticos do médico, e a partir daí a coisa é nossa. Não vamos delegar isso a ninguém. Esperar que o maridinho, a esposinha, o namoradinho, o amiguinho resolva as nossas circunstâncias para nós, não. O pai, a mãe, somos nós os responsáveis, nós que temos que tomar atitude. Agora, fazer aquela situação de coitado, de deitar, de piedade, de autopiedade, esperar que o fulano me ouça, esperar que o outro tenha compaixão, isso não vai nos ajudar. A vida está nos cobrando o contrário, que nós assumamos as nossas vidas, que nós tomamos rédea de nossas vidas. E a gente faz o contrário. Quanto mais a gente vai ficando com essas dependências, com essas atitudes, mais os sintomas virão, porque a coisa é psicológica. Eu ainda, nessas circunstâncias, já estou finalizando, gente, mas só para fechar a coisa aqui. Eu vejo no século XXI ainda, agora, no momento, pessoas me falarem assim: mas eu sinto no corpo. Se fosse do psicológico, eu não sentiria no corpo. Como se o psicológico, a mente, não fosse o que comandasse tudo em nós. A mente, o psicológico, todo mundo sabe disso. Basta ler um pouquinho e ouvir os especialistas. O comando está na mente. Quando a sua mente está desregulada, o corpo todo vai entrar naquela cadeia de desregulamento também. Qualquer um sabe disso. Então, essa conversa de falar que, mas se o corpo, eu sinto no corpo, né? Não pode ser da mente, porque eu sinto as sensações no corpo. Quem fala isso é mais uma fuga. Ele quer uma autoafirmação para a teoria dele. Né? Porque o pouquinho racional que a pessoa seja, ela sabe que a mente, o cérebro, as coisas do psicológico é que comanda tudo. Se você está com o psicológico desregulado, desregrado, ele vai desregular e vai desequilibrar todo o corpo, todos os órgãos. Né? Então é isso que eu gostaria de deixar claro aqui, pessoal. Né? Precisa de reação, precisa fazer algo diferente. Tem pessoas que têm 10, 15, 20 anos fazendo a mesma coisa e não mudou, então tem que fazer algo para que mude, não é isso? Então é isso, não quero que fique muito longo, porque eu sei que o ansioso geralmente não gosta de ver vídeos e ler textos muito compridos. Então, por esse motivo, teria muitas mais coisas para falar, mas eu vou dividindo isso em vídeos menores, para que não fique tão cansativo para o ansioso, que por natureza é uma pessoa que não gosta de ficar vendo e lendo coisas muito extensas.
Fiquem com Deus, que até a próxima, se Deus quiser.